a gente canta e fala muito sobre duas coisas. Até eu falei sobre uma delas no culto de Natal, que é sobre o reino. E a segunda coisa que nós falamos muito é sobre o fogo. Porque eu tenho certeza que todo mundo quer viver o reino de Deus e todo mundo deseja ter o fogo de Deus. Mas às vezes a gente não entende o que é isso. E queremos viver uma coisa que não entendemos e não funciona. O entendimento é muito importante. Quando Paulo fala que a letra mata, ele não está dizendo que não devemos estudar e entender. Ele está dizendo que apenas a teoria é muito ruim. Se eu ter apenas uma teoria e não uma vivência, é muito ruim. Mas eu querer viver algo que eu não conheço também é muito ruim. É idêntico, não funciona. E quando nós falamos, eu quero fogo, eu tenho um fogo dentro de mim, nós temos que entender que o fogo de Deus não é algo que eu possa escolher, é algo que eu necessito. Nós sabemos que existem 4 elementos fundamentais na terra: a água, o vento, o ar, melhor dizendo, a água e o fogo. Então são 4 elementos, e a terra, 4 elementos que existem. E dentro de nós, você só vai ser uma pessoa completa com esses 4 elementos. Então, quando Deus criou você, Ele me criou, nós lemos lá em Gênesis, que Ele formou o homem da onde? Do pó da terra. Então, Ele sopra o ar nas suas narinas, então nós temos o ar. Todo mundo sabe, quem estudou, sabe que nosso corpo é composto por mais ou menos 70% de água. Então nós temos a terra, o ar e a água. O que falta? O fogo. Aí eu sou uma pessoa incompleta na minha vida, eu não me sinto completo, porque o que está faltando é o fogo. Por isso que eu preciso, eu tenho um fogo dentro de mim, eu busco esse fogo todos os dias, porque uma pessoa sem a água, ela não vive. Uma pessoa sem a terra, sem o alimento, ela não vive. Uma pessoa sem respirar, ela não vive. E uma pessoa sem o fogo de Deus também não vive. E por isso nós temos que buscar o fogo do Senhor todos os dias da nossa vida. Como eu falei no culto de Natal, eu volto a repetir. A gente vem num culto desse, o Senhor acende a nossa vida. É muito gostoso a gente cantar, louvar. Vem aquele fogo, o Espírito Santo, como diz aquele louvor, Espírito que desce como fogo, e aquele fogo acende. Mas todo dia na minha casa, ao amanhecer, a acordar, eu vou lá e eu quero pôr lenha nesse fogo, para esse fogo não apagar. Como diz lá no Velho Testamento, sem lenha o fogo não apaga, não apagas. Eu preciso buscar e manter esse fogo na minha vida. Então busque isso no Senhor, coloque como uma meta: eu quero o fogo do Senhor, eu quero o fogo de Deus na minha vida. Que a gente está querendo impactar pessoas, mas sem o fogo não impacta. Agora com o fogo, naturalmente você encosta uma coisa perto do fogo, às vezes não precisa nem encostar, só o calor desse fogo já faz esse outro objeto queimar. Uma folha de papel, se você não tiver cuidado, ela queima muito rápido. Então, o impacto que eu quero causar na minha família, na minha casa, no meu trabalho, não é forçando, é eu me queimando. É eu queimando todas as manhãs, é eu me falando: Senhor, queima a minha vida. E esse fogo vai impactar as pessoas, no nome de Jesus. Encontraram 1 Coríntios 10, versículo 1? Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, que é o maná, e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte dele, pelo que foram prostrados no deserto.
E essas coisas foram-nos feitas em figura, em exemplo, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e nos caíram um dia 23.000. E não tentaremos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como modelo, como figura, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe para que não caia. Que palavra dura, podemos dizer. Uma puxada de orelha que Paulo está escrevendo para a igreja que ficava em Coríntios. A gente tem que entender que o contexto, a igreja de Coríntios era uma igreja complicada, uma igreja que tinha vários defeitos, uma igreja rebelde, uma igreja que parece a igreja dos nossos tempos, com problemas, com falhas, aqueles religiosos rebeldes. E Paulo escreve essa carta para eles, dizendo: os nossos pais, quando ele está falando nossos pais, ele está referindo no tempo de Moisés. Lembra lá no Moisés? Deserto, Egito, terra prometida, Mar Vermelho, sarça. Ele está falando, tudo o que aconteceu lá, que sirva de exemplo para nós hoje, porque eles tiveram experiências fantásticas. Eles foram batizados na nuvem, no mar. Então nós também passamos pelo batismo. Eles comeram uma bebida, eles comeram pão e beberam uma bebida espiritual. Nós também comemos e bebemos uma bebida espiritual pelo menos uma vez por mês, a Santa Ceia. Eles tiveram um impacto ali com a rocha. E olha que maravilhoso, porque a gente fala muito da nuvem, do mar, mas havia uma rocha, e fala que essa rocha dava água. E o milagre não estava, entenda, o apenas na água. Eles iam andando e fala que a rocha ia seguindo eles, e a própria rocha era Jesus, seguindo eles no caminho. Com tudo isso, ele fala, isso sirva de exemplo para mim e para vocês, porque eu posso ter uma experiência grandiosa como eu fico do fogo, mas se eu não abrir mão das coisas erradas, dos meus pecados, daquilo que Deus está me falando, eu vou ter o mesmo fim. E qual foi o fim daquela geração? Perecer no deserto, não alcançar a promessa, não alcançar aquele objetivo. Isso foi o destino de uma geração. E aqui Paulo, ele relata 3 pecados, 3 falhas. Eu não vou focar nessas falhas, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Ele fala que a primeira foi a idolatria, a segunda foi a imoralidade, e a terceira, a murmuração. Talvez a gente fale assim, não, eu não sou idólatra, eu não sou imoral, e eu não, murmuração talvez, né, às vezes, quando o dia não está muito bom. Mas é muito contrário, porque às vezes aquilo que a gente acha que não temos é aquilo que mais é o nosso maior problema. Porque eu entendo que esses pecados é como um mau hálito. Já viu pessoa com mau hálito? Todo mundo sente. Qual é a única pessoa que não sente o mau hálito? Eu mesmo. Pode ver que a gente, será que eu estou com mau hálito? A gente tenta fazer um teste, tenta ver. Sabe quando a pessoa tem uma sujeira no olho, sabe, no nariz? Todo mundo olha e vê. A única pessoa que não vê é ela mesma. Por isso que Paulo em Coríntios, mesmo ele fala, viu, contemple como um espelho a glória do Senhor, para você olhar quem é você, quem você é. Aí olhando para o espelho, você vai agora refletir não os seus pecados, mas a glória de Deus, pelo fogo que eu estou falando desde o início. Então ele fala de 3 pecados.
a murmuração, a idolatria e a imoralidade. Porque eu posso falar, não, a idolatria é coisa de outra religião. Uma mentira, porque ele fala aqui que eles eram idólatras. Aonde eles eram idólatras? Na comida e na bebida. Porque eles tinham maná. Mas quando caiu o maná, o que eles falavam? O pão lá do Egito, o pepino lá do Egito, a cebola lá do Egito. Eles colocavam aquele bem que eles tinham lá no Egito, por mais que era com suor, apanhando, sendo escravo, tendo um monte de problema, eles colocavam aquilo como o maior de tudo. Então a idolatria não é apenas a outra religião que você pensa. A idolatria pode sair em mim e eu não estou nem percebendo. Ah, mas a imoralidade não, eu não sou uma pessoa imoral. Não, porque imoralidade, o que quer dizer imoralidade? É tudo que sai da moral de Deus. Porque eu tenho, se a gente ir num lugar onde as pessoas ali no meio dos traficantes, os traficantes não vão achar imoral vender. Mas eu que não vendo, eu falo, isso é imoral. Então a moral depende muito de onde eu estou colocado na sociedade. Agora eu tenho os meus preceitos que eu acho que é certo ou errado. Mas eu posso aqui, nos meus preceitos, naquilo que meus pais colocaram como base, naquilo que eu fui criado, eu ainda ser imoral com parâmetros no reino de Deus. Porque não é mais o que eu acho, o que eu falo, e sim o que Ele é na minha vida. Precisamos crescer nesse sentido. Porque eu aprendi desde criança que isso é certo, isso é errado. Mas o que a palavra do Senhor disse na minha vida? Eu quero deixar de ser imoral. E a murmuração, porque quando chega a murmuração, é quando já perdeu tudo. A murmuração é um sinônimo de ingratidão. Você não consegue enxergar mais o bem, você não consegue ver nada de bom, você não consegue ver nada, você é tapado, você está cego. Você olha assim, tudo que você olha só vê coisas negativas. E aí você vendo coisas negativas, a sua vida, eu falo, eu não presto, essa vida não presta, essa vida é problema, essa vida é isso. Aí ele fala, por causa disso vocês caíram aonde? No deserto. Mas eu não quero mais. Eu quero passar pela nuvem, eu quero passar pelo fogo, eu quero passar por essas comidas espirituais, mas eu quero alcançar aquela promessa da terra prometida no Senhor. Eu quero conhecer algo novo. Eu quero ser como Moisés, que sobe um monte Sinai e tem um encontro com Deus. Que geração que nós queremos ser? Quem eu quero ser no reino do Senhor? Uma pessoa que vê algo maravilhoso, mas vive uma vida mentirosa? Ou uma pessoa que vai ser verdadeira? Porque tais Deus procura os verdadeiros. Não fala lá em João que Deus procura os tais? Quem? Os verdadeiros adoradores. Para entender melhor, vamos lá passear na Bíblia Sagrada. 1 Reis 5, versículo 20. Livro de 1 Reis, capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim: Então Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão desse alguma coisa que lhe trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás, saltou do carro encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E Geazi disse: Tudo vai bem, meu senhor. Ele me mandou dizer que eis agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã: Se servido, tomai 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestidos. E pôs-lhe sobre ele dos seus 2 moços
os quais os levaram diante dele. Até aqui, igreja. Esse jovem Geazi, eu estudei bastante há umas semanas num programa de rádio. Eu falei uma semana inteira sobre ele, porque ele é a representação nossa, da nossa igreja, da nossa geração. Como aquela igreja de Coríntios, capítulo 10. Quem era Geazi? Era o moço de Eliseu. E ainda no versículo 20, se você prestou atenção, ele fala: Geazi, moço de Eliseu. Eliseu quem que era? O homem de Deus. Então, se havia uma pessoa de Deus naquela geração, quem era? Eliseu. E quem estava do lado de Eliseu todos os dias? O Geazi. Era o moço dele. Então pense um menino, um jovem, um mancebo, um moleque, na nossa linguagem, que via milagre todo dia. Era o Geazi. Ele via milagre, ele via Eliseu. E sabe, andar com uma pessoa que é usada com Deus, você conviver com uma pessoa de Deus, isso brilha seus olhos todos os dias. Eu tenho certeza que Geazi olhava para Eliseu e falava: eu quero ser igualzinho a Eliseu. Eu quero que quando terminar o ministério de Eliseu, que eu assuma, eu quero ser Eliseu. Como também Elias era um homem de Deus, e ele caminhava, e um dia Eliseu se aproximou de Elias. Eliseu, ele abre mão do seu trabalho, porque Eliseu não era um qualquer. Ele tinha bois, ele tinha dinheiro, ele tinha um trabalho, ele tinha uma renda. Ele abre mão, pega a carroça dele, queima, pega os bois dele ali, faz uma espécie de um churrasco ali para o povo, abre mão de tudo que ele era e vai seguir Eliseu. E Eliseu pergunta: o que você quer da sua vida? Ele fala: eu quero o dobro dessa unção, dessa glória, eu quero isso para a minha vida, isso que eu vejo todo dia acontecendo na sua vida, Eliseu, eu quero na minha. Agora a história é a mesma, só muda o personagem. Quem que é? De Elias vira Eliseu. De Eliseu quem vira? O Geazi. Mas entenda o contexto, porque a gente conhece a história de Naamã. Naamã, soldado, um capitão, um homem honrado, leproso. Eliseu, ele dá uma palavra: vai lá e mergulha 7 vezes. Naamã, depois de meditar, de ser aconselhado, ele resolve ir lá, meio de braço torcido, mas ele vai. Mergulha, é limpo a pele dele. Geazi olha isso e fala: olha o que Deus faz. Se voltarmos um pouco mais, nunca na terra havia, assim, relatos bíblicos, você não vai encontrar de uma pessoa ter ressuscitado. Mas Eliseu, junto também com Geazi, ele sabe da notícia que tem uma mãe lá que perdeu o filho. E Eliseu fala para Geazi: a mulher está vindo, vai tudo bem, será? E faz aquela pergunta, vocês conhecem a história. Eliseu pega o cajado dele, dá na mão do Geazi, e Geazi vai até o menino, coloca no menino para ressuscitar. Depois desse fato, vem Eliseu ali no quarto, ele e o menino Geazi estava lá no quarto. Eliseu ora pelo menino, e o menino ressuscita na frente do Geazi. Nunca na terra tinha assim relatos. Pode ver que a primeira ressurreição é nesse menino. E ressuscita, e aquele menino volta à vida. E Geazi estava vendo todo dia isso. Mas ele, como eu disse no começo, você apenas ter uma experiência com Deus e não uma vida com Deus não torna você. Eu tenho certeza que você conhece casos de pessoa que um dia entrou numa igreja, até recebeu ali uma presença maravilhosa, até recebeu um milagre, uma cura, uma abertura de porta, e passou o tempo, foi embora e nada mais valia para ela. Eu conheço muitos casos assim, mas eu não quero ser o Geazi. Eu quero ser o Eliseu que abriu mão da minha vida para viver uma vida com Deus. É isso que queremos ser. Não apenas o Geazi que está vendo milagres, presenciando milagres e vivendo uma mentira. Agora, vamos entender a mente de Geazi. Porque quando eu leio apenas esse texto de 2 Reis 5:20, parece que ele era um menino que só queria um dinheiro fácil.
Mas talvez a intenção dele era boa, porque eles estavam vivendo uma vida apertada no nível de fome. Eliseu, um pouco antes, ele fala assim: os profetas estão com fome, não tem o que comer. Tive uma ideia, vamos fazer uma espécie de um sopão. Quando não tem dinheiro, nós come sopa, né, mãe? Quantas vezes a gente matou a fome com sopa. Aí parecia, eu sempre pensei na minha vida, falei, nossa, como meus pais amavam sopa quando eu era criança. Mas não, era porque era o que dava a sopa. E lá não era diferente, aquela geração ali, com falta de dinheiro, passando fome, vamos fazer uma sopa. Mas não é uma sopa gostosa que nem da minha mãe, com pé de frango, batata, mandioca, não. A sopa que eles fizeram era o que? Só erva. Imagine você pegar um caldeirão, encher de água, ferver, e só jogar lá, como a Bia fala no livro, só os matinhos, e encher de matinho. Eles não viviam numa crise financeira? Agora imagine Geazi vendo isso, uma crise dessa, de ter que comer uma água com mato. Agora Naamã oferece um talento. O talento, para você ter ideia, um talento pagava 1 ano de um trabalhador. Faça as contas de um salário mínimo vezes 12. Isso é um talento. Agora imagine, um dinheiro desse, a pessoa está te dando. Eliseu olha e fala, eu não quero. Geazi olhou e disse, não é possível, Eliseu. Não é possível. Eliseu não está batendo bem, mas aquele que tem visão é diferente. Geazi, o que controlava a mente dele era a necessidade. O que controlava a vida de Eliseu era a presença de Deus. O que controla a sua vida, o que direciona a sua vida é a necessidade. Você só vai viver por necessidade. Quando você tiver necessidade de brigar, você vai brigar. Quando você tiver necessidade de ter uma boa vida, de uma oportunidade, você vai ter uma boa vida. Eliseu não, o princípio dele era o Senhor, ele não abria mão. Era o Senhor. Não que receber oferta era errado. Porque olha também como eles viviam apertados. Vem um homem e oferece dá uma oferta de 20 pães. Eliseu pega aqueles 20 pães, dá na mão do seu moço. Quem era o moço? Geazi. Geazi pega aqueles 20 pães, olha para Eliseu e fala assim, Eliseu, tem 100 homens aqui com a gente de profeta, como eu vou pegar 20 pão e dar para 100 homens? Não dá nem metade para cada. E a gente come 2 pão, muitas vezes, fala a verdade. Agora Geazi olha para Eliseu e fala, não dá. Aí Eliseu fala, pode dar, pode colocar na mesa, que todo mundo vai comer e vai sobrar. Foi a primeira multiplicação relatada na Bíblia também. Olha a vida. Então Geazi, eu não entendi, ele falou, a gente já recebeu uma oferta que supriu. Agora a gente vai o Naamã está oferecendo uma nova oferta e Eliseu está rejeitando. Você vê que quando a pessoa não tem a visão de Deus, não entende, ela vai acabar se enrolando toda. Você já viu pessoa, ela começa a pensar na sua cabeça, começa a fazer plano, começa, sabe, a meditar, e ela só começa a ir, porque ninguém peca primeiramente fazendo, a gente começa a pecar aqui na mente. Pode ver, uma briga normalmente não começa no primeiro soco, começa na mente, que a pessoa começa a remoer, a pensar, não sei o que, aí vem alguém falar, se sou eu, não deixo quieto, e isso aí você começa a pensar, é verdade mesmo, eu não sou tonto, eu não sou trouxa de deixar fazer isso comigo, quando na primeira oportunidade, e quando você vê, aquilo que não era tão grande, explode numa briga. Geazi, quando Eliseu não recebeu aquela oferta, ele foi para casa pensando, não é possível, a gente está apertado, comendo água com mato, sabe, a gente está apertado, nenhum pão dava lá, sorte que Deus multiplicou. Aí ele tem um pensamento, a mente dele, eu vou lá e vou falar com Naamã, vou contar uma historinha,
pega o dinheiro, porque eu vou ajudar a obra do Senhor. A gente é cheio de dar desculpas. Você já viu numa briga, gente, quando muitas vezes a gente vai pedir desculpa, vamos aqui nos voltar a conversar. Eu digo, eu estou brigado, me perdoa, mas eu briguei porque você me irritou. Então a gente tem isso, eu fiz realmente, mas eu fiz porque você fez isso. A gente sempre tem uma desculpa para fazer o errado. Quando Deus apareceu para Adão e Eva, qual foi a desculpa de Adão? Eu comi, mas foi a mulher. Eu não estava sozinho. E mulher, não, eu comi, mas foi a serpente. Nunca a gente assume. E eu aprendi uma frase, eu aplico na minha vida, eu estou tentando viver isso. Aquele que é muito bom de argumento, que fica argumentando, ele é ruim de arrependimento. Então eu paro de argumentar às vezes e só falo, Senhor, eu sou errado, Senhor, me perdoa, Jesus. É isso que eu preciso, é reconhecer quem eu sou. Senhor, olha a minha vida, eu estou com muito problema, Senhor, eu reconheço. E quando você reconhece quem você é, Jesus pode entrar na sua vida e te ajudar. Lembra daquele homem que Jesus perguntou, você tem fé para curar ela, a sua filha? Aquele homem olhou e falou, eu não tenho fé, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus falou, então tá bom, eu vou curar ele, porque você reconheceu quem você é. Quando reconhecemos quem nós somos, nós entendemos quem ele é. Geazi não tinha entendido que ele era um servo que devia trabalhar ali, em prol ali do ministério de Eliseu. Geazi falou, não, eu sou uma pessoa esperta, sagaz, que está vendo uma oportunidade, eu vou resolver o problema de todo mundo aqui. Porque eles viviam num aperto. Pode ver que um pouco depois, eles estão tão apertados, que eles vão cortar madeira para fazer um rancho maior, e ainda não dava nada certo, o machado cai no rio. Eles viviam no aperto, então eu vou resolver esse problema. Talvez você viva num problema como eles estão vivendo. Talvez um problema financeiro. Talvez você viva num problema emocional. Um problema, e essa vida é feita de problemas. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter problema, um pior que o outro. Mas a questão é, como eu vou lutar por esse problema? Como eu vou querer sair desse problema? Eu vou ser como Eliseu, que vou ser uma pessoa que vai depender de Deus? Ou eu vou pegar os meus atalhos, os meus planos, o que eu acho que é certo ou errado? O Senhor está nos ensinando. Nós precisamos entender o que é o plano do Senhor. Para onde nós vamos olhar? Salmos 1, ele fala que existe uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas. E também tem um moinho que o vento espalha. Mas a árvore plantada sobre perto das águas, aos ribeiros de águas, qual é o segredo dela? Os princípios. Qual é os princípios do Salmos 1? Não assentar na roda dos escarnecedores, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe, princípios que nós muitas vezes perdemos, porque nossa vida é muito correria. E minha vida é tão correria que eu não consigo mais ter os princípios com Deus. Um princípio básico, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Eu não tenho tempo para Deus. E eu ainda olho assim no final do dia e falo assim, Deus, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, eu vou dormir. E a gente perde alguns princípios, e quando eu perco os princípios, é uma bola de neve na minha vida. Geazi, ele veio perdendo o princípio e ele nem percebeu. Porque um homem leproso entrar numa água e sair com a pele como de uma criança, não atraía os olhos deles mais. Mas um homem pegar um dinheiro de um ano de trabalho e dar, crescia os olhos. O que faz os nossos olhos crescer? O que sabe, traz aquele brilho dos nossos olhos? Pense na sua vida, o que sabe,
motiva você? Se eu falar que a gente vai levantar daqui, vai acabar o culto. Eu lembro uma vez, teve isso com os adolescentes. Os adolescentes, uma outra geração mais antiga, a gente um dia falou, vai ter pizza. Ia ser lá no sítio de um tio meu. Vai ter pizza depois da oração. Adivinhe se algum adolescente faltou. Todos vieram e foram lá. Foi um dia gostoso, comer um monte de pizza. Mas qual era a motivação dos adolescentes? É só um exemplo simples. Era a reunião de oração ou era a pizza? Era comer a pizza. E eles vieram apenas para comer pizza. Qual era a motivação do povo indo até Jesus? Pode ver, Jesus fala, vocês vêm até mim para comer o pão, para ver o milagre. Vocês não estão vindo até a mim. O povo, daí ele falou, tem que comer da minha carne e do meu sangue. O povo foi embora. Aí Jesus vira para Pedro e fala, você não quer ir embora também? Pedro fala, não, a minha motivação não é o pão, não é a carne, não é o milagre. Para onde eu irei se eu não tenho essa palavra de vida eterna? A motivação de Pedro não eram os milagres, era a palavra de Jesus. Por que eu quero seguir o caminho de Cristo? Eu sei que muitas vezes a gente é atraído a uma igreja porque a gente está com um problema. Porque eu estou com um problema no casamento, eu estou com um problema, alguém está doente. Aí eu vou lá fazer uma campanha, eu sei. Mas a minha motivação não pode ser só coisas passageiras, coisas terrenas. A minha motivação tem que ser a palavra de vida eterna na minha vida. Mude essa motivação, vai assim, eu quero Jesus. Por que você quer Jesus? Porque tem um inferno. Não, eu quero Jesus porque Ele é a melhor coisa que eu possa ter. Esse fogo é a melhor experiência que eu possa ter. Não é mais para não ir para o inferno, é para ficar com Ele que eu quero essa experiência. Geazi só tinha uma motivação: o passageiro, o dinheiro, a recompensa que Naamã deu. E agora vem a parte que nós devemos mudar em nossa mente. Porque Geazi, ele vai correr atrás de Naamã e vai contar uma história. Chegou 2 amigos lá de Efraim, esses amigos, e eu quero sabe, uma mentira leva a outra mentira. Pode ver, quando você conta uma mentira e você é confrontado, ou você tem que falar a verdade, que aquilo que você disse era tudo uma mentira, ou você vai ter que contar uma nova mentira. Aí, para sustentar essa nova mentira, você vai ter que contar uma nova mentira. E para sustentar essa nova, e quando você vê, você não fala mais a verdade. Pode ver, ele começa mentindo para Naamã. Aí depois, quando ele chega em casa, guarda o dinheiro, Eliseu pergunta, da onde você vem? Ele fala, eu não saí daqui, eu estava aqui. Uma nova mentira. Um abismo chama outro abismo. A gente tem que cortar isso, esse círculo. Um pecado acaba chamando outro pecado, que acaba chamando outro pecado. E quando eu vejo, eu estou num lamaçal que eu não consigo sair mais. Por isso que a gente precisa ter uma atitude diferente de Geazi. Geazi, ele ia defender com unhas e dentes a posição dele de uma mentira. Então, os olhos dele ser voltado às coisas terrenas, levou ele a uma mentira, que levou a ele a uma nova mentira, que levou a ele ser uma pessoa leprosa. Porque Eliseu falou, da onde você vem? Onde você estava? Eu só fiquei aqui, eu não saí daqui. Eu não fui para lugar nenhuma. Aí Eliseu olha para ele e fala, meu coração foi com você, eu já sabia que você foi. Eu já sabia que você foi lá até Naamã mentir, pegar o dinheiro que não era para pegar. Eu já sabia, isso eu entendo como a misericórdia de Deus. Isso é a misericórdia de Deus. Como assim a misericórdia? Porque se Eliseu já sabia que Geazi tinha ido lá, por que perguntar para fazer graça? Você acha que um profeta como Eliseu
ia perguntar só para fazer uma gracinha com Geazi numa situação séria dessa? Deus era dando a oportunidade para Geazi falar: realmente, eu fui lá e peguei o dinheiro, nós estamos muito apertados, nós estamos com dificuldade financeira, eu fui lá pegar o dinheiro, eu fui. Era isso que Deus estava querendo, o arrependimento, a confissão, é falar: não, Senhor, eu realmente fui, me perdoa. Mas Geazi, ele sustenta: não, eu não. Primeiro ele mente para Naamã, depois ele mente: não, eu fiquei aqui mesmo, não saí daqui, não fiz nada. Aí Eliseu fala: a mesma lepra que estava em Naamã caia sobre ti. E ele saiu um homem leproso. Aí que eu pergunto para você, minutos atrás, o que ele tinha visto? Um homem leproso descendo um Jordão e saindo limpo. Geazi, ele tinha pegado a mesma lepra. Qual era a atitude dele? Eu pisei na jaca. Aonde dava eu errei. Não tinha mais onde errar. Cheguei no limite que a lepra do Naamã caiu em mim. Qual seria a atitude? Se Deus livrou Naamã da lepra, Ele pode me livrar. Mas alguém pode falar: mas é consequência. Eu sei que é consequência. Também aquele rei que apontou a mão para o moço do profeta, e a mão ficou leprosa, com uma consequência de desobediência, na mesma hora ele falou: ora por mim e tira essa lepra. E Deus livrou a lepra daquele rei na hora. O que eu quero dizer com isso? Não importa o quanto a gente cavou para baixo, o quanto a gente se afundou, hoje a gente pode falar: Senhor, tira essa lepra de mim, Senhor amado, me ajuda, Deus. Que bom fosse que não chegássemos nesse ponto, que Geazi chegou, que aquele rei chegou. Que bom seria que a gente não chegasse, mas se a gente chegar, como João disse: filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado justo para nos defender. Jesus Cristo nos defende nessa noite. Então não importa se eu estou fazendo como Geazi, pisando, fazendo só coisas erradas, estou mentira atrás de mentira, meus olhos já não estão mais no Senhor, estão nas coisas terrenas. Hoje o Senhor quer nos limpar. E por isso veio essa pergunta para Geazi: de onde você veio? Não é uma pergunta de acusação, falando: você foi lá, seu ladrão, seu mentiroso. É uma pergunta assim: você quer uma oportunidade de ser limpo? Você quer uma oportunidade de sair desse enrosco que você entrou? Se Cristo trouxe-nos aqui, Ele nos permitiu, essa revelação dessa palavra, é porque Ele sabe o que tem dentro de nós. Agora eu volto lá em Coríntios 10, uma geração que teve muita oportunidade, muitos milagres, muitas revelações, escolheu morrer no deserto. Por isso eu comecei falando de Coríntios 10. Hoje a oportunidade é dada para todos nós. Eu posso ser o filho do pastor, o moço do profeta, do homem de Deus. Eu posso ser muita coisa, mas uma hora eu tenho que decidir. Ou eu escolho as coisas erradas, ou eu escolho queimar meus carros, queimar os bois e seguir ao Senhor. Não tem como servir a dois senhores. Ou eu vou amar um e odiar o outro, ou odiar um e amar o outro. Não tem como servir a dois. Que nessa noite a gente pode falar: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não quero ser como Geazi, ir lá buscar as coisas erradas, ir buscar aquele ouro ilícito, aquele talento, por mais que eu precise, Senhor, por mais que eu fiquei com vontade de xingar, por mais que eu fiquei com vontade de falar, por mais que eu tive, as minhas intenções não eram ruins, mas eu posso falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me limpa desse mal, e eu possa seguir servindo ao Senhor. O maior erro de Geazi não foi a mentira, não foi apenas pegar o dinheiro, foi ele não correr para o Jordão.
Eu acredito, isso não está escrito, mas eu acredito que como Deus ali livrou a mão daquele rei na hora por uma desobediência, Deus também podia livrar. Deus livrou a Miriam da lepra, porque Moisés orou. Todos consequência de um pecado. Então a consequência do pecado vem com arrependimento. E no fim do culto a gente vai orar, e eu posso falar: Senhor, me livra desse peso de pecado, que o Senhor venha transformar a minha situação, e eu não seja mais o Geazi leproso, mas seja agora o moço do homem do Senhor, que eu possa ser a pessoa que está trabalhando pelo reino do Senhor.